Olá para você, bom dia. Está começando mais uma edição do nosso Igreja em Saída. Uma alegria, viu, ter a sua companhia aqui no nosso programa para a gente deixar você bem informado, atualizado com as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. E a gente começa essa edição voltando a falar sobre campanha da fraternidade, viu? Isso porque a partir de hoje, aqui no nosso programa, a gente exibe uma série de reportagens sobre os 60 anos da campanha da fraternidade. Nesse primeiro episódio, a gente relembra quando e onde esse bonito trabalho da igreja começou. O início da década de 60 foi um período de muitas transformações, tanto na dimensão secular quanto eclesial. O mundo vivia as consequências do pós-guerra, a indústria passava por uma grande revolução. A igreja se preparava para começar o Concílio Vaticano II. A igreja no Brasil criava a sua conferência episcopal. E foi nesse contexto que a Arquidiocese de Natal começou a viver o movimento de Natal, inaugurando maternidades, escolas radiofônicas e também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Em 1961, uma grande ação solidária por meio de uma coleta reuniu muitas pessoas em prol de obras sociais. A experiência foi tão bem sucedida que em 1963 ela foi adotada por todas as dioceses do Regional Nordeste II. Mas foi em 1964, com a chegada das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado na cidade de Nísia Floresta, que a semente da campanha da fraternidade foi plantada. As irmãs, conhecidas como vigárias, junto com os leigos e os padres da época, começaram uma cultura da solidariedade na comunidade de Timbó. O movimento de Natal e a campanha da fraternidade surge uma experiência localizada, inicialmente com poucas dioceses, depois se alarga para o regional e é uma ação que é assumida hoje pela CNBB, o Brasil inteiro. Há 60 anos que a campanha da fraternidade é abraçada por todo o Brasil e é uma das expressões de solidariedade mais significativa que nós temos da Igreja Católica no Brasil. Que aqui em Nísia Floresta tornou-se fecundo, ou fecunda a campanha com a presença das irmãs que ganharam o título de Irmãs Vigárias. A campanha nasce em Natal em 62, 63 as irmãs chegam em Nísia e 64, que é o próximo ano, 60 anos da campanha da fraternidade. Então é um contexto social muito precário, o governo se ausentou muito e a igreja, por sua vez, teve que ser profética. Aquilo que é para o batismo de cada um de nós, a igreja, pela sua missão profética, teve que se empenhar na promoção da pessoa humana. Com base no trabalho tão frutuoso das irmãs vigárias, de partilha junto ao povo, Dom Eugênio Sales, que na época era o bispo de Natal, juntamente com Dom Helder Câmara, o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ajudaram a fortalecer a campanha da fraternidade. Em 1964, nascia a primeira edição nacional com o tema Igreja em Renovação e o lema Lembre-se, você também é igreja. A campanha da fraternidade no Brasil inteiro ela tem uma capacidade de uma capilarização impressionante. Então, em todos os lugares que a gente vai, toda a capela tem um cartaz da campanha da fraternidade. Muito bacana, né? A gente recordar e conhecer mais sobre essa história. A gente vai ter essa oportunidade, então, de aprofundar alguns temas e a caminhada da igreja através da campanha da fraternidade ao longo dessa semana. Bem, agora a gente aproveita para trazer os destaques da CNBB nessa semana, de 12 a 14 de março. O Conselho Permanente da Conferência se encontra na sede da instituição, em Brasília, para a primeira reunião desse ano.
Entre os assuntos abordados estará a Assembleia Geral da CNBB, ocasião em que os bispos farão apresentação da proposta da programação, bem como vão apontar os avanços no texto das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Claro que amanhã, dia de participação do jornalismo da CNBB aqui no nosso programa, a gente aprofunda um pouco mais esse momento de encontro e traz os principais assuntos levados nessa reunião do Conselho, mas reforçando que você consegue acompanhar também a cobertura desse momento de encontro lá no site da conferência. E mais um destaque que vem do portal da CNBB que a gente traz, aconteceu entre os dias 4 e 8 de março desse mês, então, né? O encontro Diácono Permanente, Identidade e Responsabilidade Missionária, na sede do Centro Cultural Missionário. Com 54 participantes, o público-alvo, composto por diáconos permanentes e suas esposas, aspirantes e candidatos em formação para receberem o sacramento da ordem, representaram 13 regionais diferentes da CNBB. Olha aí que momento bacana de formação e de comunhão. Também, como você pode conferir aí nas imagens, uma matéria completa falando sobre esse momento, você confere lá no portal de notícias da CNBB. E agora um destaque que vem da região sul, reunida em Caxias do Sul, nesses dias 10 e 11 de março, a Pastoral da Educação do Regional Sul 3 da CNBB publicou ontem uma carta aos educadores e educadoras do estado do Rio Grande do Sul. Esse documento é acompanhado da bênção do bispo referencial para a cultura e educação no regional, Dom José Gislon. Em vídeo, Dom José, irmã Célia e padre Rogério falaram sobre o trabalho da igreja junto a esses irmãos e irmãs vocacionados a educar. Como educadores, não podemos deixar de sonhar e acreditar num mundo melhor, de preparar as novas gerações para serem protagonistas do futuro. Porque se, como sociedade, nós desistirmos de ajudar as crianças ou jovens a se prepararem para o futuro, que esperança nós podemos ter em relação à sociedade? Que esperança podemos ter em relação ao nosso país, sabendo que todo o processo de desenvolvimento da pessoa, mas também do desenvolvimento de um país, passa pela educação? O Papa Francisco, através do Pacto Educativo Global, nos convoca a pensar a educação. Pensar a educação, para ele, é pensar nas novas gerações e no futuro da humanidade. Por isso nós, enquanto educadores, podemos nos articular. Nosso grande desafio, enquanto CNBB Sul 3, no regional, nosso grande desafio é nos articularmos em 2024, enquanto arquidioceses, dioceses, dar prioridade para esta pauta tão importante que é a educação. Nós aqui pensamos, articulamos, propomos estratégias e caminhos para serem assumidos como igreja no Rio Grande do Sul, no que diz respeito à evangelização, à presença na escola católica e na escola pública, nas universidades, ao trabalho tão importante e relevante que é a missão de educar. Por isso, este encontro representa para nós, talvez, o mais importante no que diz respeito à organização da educação na Igreja do Rio Grande do Sul. E agora a gente fala de um momento festivo, viu? Neste domingo, as apóstolas do Sagrado Coração de Jesus celebraram os 163 anos do nascimento de sua fundadora, Madre Clélia Merloni, com a exibição de um filme sobre ela pelas redes sociais. E a gente vai conferir agora na reportagem da TV Evangelizar um pouco mais sobre essa obra. Quando há tempestade, eu me refugio no Sagrado Coração de Jesus e no piano. O filme Sem Corações mostra duas histórias em tempos diferentes. A trajetória de Madre Clélia pela Itália, que entregou sua vida ao coração de Cristo e fundou a Congregação das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, e também de uma professora de Roma, vivida nos dias atuais. O longa-metragem de 2 horas foi gravado em 7 semanas. Foram 9 meses de produção. Para o diretor do filme, Paulo Damasso, além de contar a história da vida da Madre Clélia, é mostrar os valores inspirados na vida da bem-aventurada. Era a sfida più grande raccontare. Isto realmente foi um entrelaçado. Madre Clélia não é uma mulher do passado, Madre Clélia é uma mulher
para os dias atuais e ela responde a todos os desafios que hoje vivemos. Alle domande delle donne e degli uomini di oggi. E com tanta riqueza em detalhes, o diretor também sentiu a necessidade em publicar um livro com o mesmo título do filme, para contar a história da madre. A atriz italiana Silvia Budri, que interpretou a Madre Clélia Merloni, falou sobre a responsabilidade em representar a Beata. Não foi uma tarefa fácil, porque interpretar a vida de uma grande santa é um grande desafio, mas ela emprestou o corpo, a voz, os gestos, para que isto fosse traduzido em filme. Para a irmã Marinês Tusset, superiora provincial do Instituto das Apóstolas, o filme retrata uma mulher que é capaz de dar respostas ao mundo atual, dando destaque ao perdão como um valor fundamental da vida bem-aventurada. Madre Clélia, ela continua sendo uma pessoa atual nos dias de hoje e ela serve de inspiração para muitas pessoas, inclusive para muitas mulheres, porque ela foi uma mulher muito forte, uma mulher diferenciada no seu tempo e que ela continua viva ainda hoje através dos seus ensinamentos. E o filme está disponível em algumas plataformas de streaming para aqueles que quiserem conhecer mais sobre a história de Madre Clélia. Assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a todos pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Até lá.